Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Alex Cardoso e estou iniciando aqui esse projeto Legislação Mapeada, Leis Administrativas que são cobradas em concurso público, e nós iremos observar nesse nosso vídeo a legislação que trata da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429 de 92, lei que teve alterações no ano de 2021. É uma legislação muito cobrada nos concursos públicos. É um projeto muito importante esse que eu estou desenvolvendo aqui com vocês, porque a lei seca, ela é de extrema importância nos concursos públicos e muitos têm uma certa dificuldade em fazer a leitura da legislação. Então, esse material aqui em áudio, em vídeo, é justamente para ajudar você aí que tem essas dificuldades, tá bom? Então, como que funciona o projeto? Eu faço a leitura da legislação e associo sempre com algum item de prova que, né, já foi obviamente cobrado. Então você vai fazer essa associação com o que foi cobrado na prova com o que está na legislação. Eu não tenho aqui o intuito de explicar para você minuciosamente a legislação. O máximo que eu posso fazer aqui, até mesmo para o nosso vídeo não ficar muito extenso, é sinalizar na legislação pontos importantes, tá? Eu vou fazer aqui algumas marcações, mas é basicamente isso. Aí você vai observar a lei e vai observar a questão, tá bom? Para você que está assistindo no YouTube, eu conto com a sua participação, eu conto com o seu like, inscreva-se no canal e depois deixa aí o seu feedback nos comentários. Então, vamos começar a nossa legislação mapeada, Lei 8.429, uma legislação aí que coloca em prática, né, de uma certa forma ali, coloca o que é ato de improbidade conforme está na Constituição. Você observa lá no artigo 37, parágrafo 4, e a legislação foi feita justamente para definir aí o que seria a improbidade. Então vamos lá. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Questões da banca Quadrix e questões da banca Fundatec. Um ponto que eu quero deixar aqui claro com vocês é que quando você observar a questão está adaptada, é porque é uma questão de múltipla escolha. Mas o item, né, ele apareceu em prova e é isso que importa, tá bom? Algumas questões de múltipla escolha eu não vou colocar toda ela para não ficar com o vídeo muito extenso também, beleza? Então, olha só, a questão de número 1, o gabarito está correto, copiou e colou. A questão de número 2 também está correto, copiou e colou, que está no artigo 1º da Lei de Improbidade. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas no artigo 9º, 10º e 11º dessa lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10º e 11º, não bastando a voluntariedade do agente. Questão aqui da banca IBFC, cobrando basicamente a literalidade da legislação. Concurso aí do TRF da 5ª região. Gabarito aqui é a nossa letra D, ok? Mas eu trouxe aqui os itens, né? Perceba que a letra A, letra B, são itens que a gente observou aqui na questão, nos artigos anteriores, nos parágrafos anteriores. Então, olha só. Assinale a alternativa que está incorreta, né? Então, a letra A, a letra B aqui está devidamente correta. Mais uma questão.
Ó, considera-se culpa, errado. Dolo, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Olha só a questão 5 e a questão 6, banca quadrix. Questão 5, no caso, está errada, falou que não afasta, né? E a questão 6 misturou o artigo 1º com o nosso parágrafo aqui que nós estamos observando, o parágrafo 3º. Então, a 5 está errada, a 6 ela está devidamente correta. 7. Mais umas questões aqui sobre o parágrafo que nós estamos observando. A 7ª está correta, a 8ª também está correta. Concursos diferentes, anos diferentes e a mesma coisa. Aplica-se ao sistema da improbidade administrativa, né, disciplinado nessa lei, os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Vamos observar questão 9 e questão 10. Não se aplica, é errado, o sistema não se sujeita aos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, também está errado. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, dos Estados, dos municípios e do DF. Olha só, questão de número 11, banca quadrix, gabarito correto, copiou e colou. Estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais previstos no parágrafo 5º deste artigo. Questão de número 12, banca quadrix, basicamente a mesma coisa que está prevista aqui no nosso parágrafo, correto? Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada, para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Questão de número 13, banca Fundatec, basicamente copiou e colou o item, né? Então, a questão está correta. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseado em jurisprudência, ainda que não pacificado, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Questão 14, basicamente o que está na legislação está correta. Questão aqui, artigo 2º agora. Para os efeitos dessa lei, consideram-se o agente público, o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º desta lei. Banca Fundatec considera-se, né, o agente político, o servidor e todo aquele que exerce ainda que transitoriamente, etc, etc, no caso aqui se referindo ao agente público gabarito letra B. Parágrafo único. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nessa lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Questão de número 16. No caso aqui, o nosso item foi cobrado nessa questão, aqui no item 2º, e o gabarito da nossa questão é a nossa letra C.
Apenas os itens 2 e os itens 3 estão corretos. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Banca Sebrasp. As disposições são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra de forma dolosa ou culposa? Questão errada. Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelos atos de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação. A questão de número 18 cobrou esse item na prova aqui do TJSP, correto. As sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como um ato lesivo à administração pública de que trata a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013. Questão aqui de número 19 diz aqui o seguinte: as sanções da lei de improbidade se aplicarão à pessoa jurídica, ainda que os atos de improbidade sejam também sancionados como ato lesivo à administração pública de que trata a lei de número 12.846, de 1º de agosto de 2013. Então, esse item foi cobrado também na prova do TJSP. No caso, está errado, ok? Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer os fatos representará o Ministério Público competente para as providências necessárias. Caiu no TJ. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer os fatos representará o Ministério Público competente em até 30 dias úteis. Errado. O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-los até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Questão de número 21, Instituto AOCP. Questão copiou e colou, certo? A responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8º desta lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão ou de cisão societária. Fundep cobrou aqui esse item na prova de promotor de justiça. Basicamente, o que está no texto da lei, copiou, colou. Beleza? Nas hipóteses de fusão e de incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta lei decorrentes de atos e de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude devidamente comprovados. Foi cobrado também esse item na prova de promotor de justiça substituto. No caso, questão 23, gabarito aqui, ela está correta, beleza? Questão de número 23, gabarito correto. Então, pessoal, é de extrema importância que você que está acompanhando esse vídeo, né, perceba a importância da letra da legislação. Tá extremamente importante que você observe a lei seca, porque é muito cobrado o que está na literalidade da lei.
É claro que dependendo da banca, dependendo às vezes do concurso, vão ser cobrados aspectos doutrinários, aspectos também da jurisprudência, mas isso é algo que a gente observa aqui, né? Que a regra é a cobrança da lei seca. É o que mais cai na prova de concurso público, é a lei seca, legislação copia e cola. Então, você aí não deixe de fazer a leitura da legislação. É algo de extrema importância. Você está observando aqui que desde cargos de nível médio, como cargos de nível superior, o que a banca tem cobrado é lei seca, ok? Então, fechamos aqui o nosso primeiro encontro da lei de improbidade. Para você que está acompanhando esse vídeo no YouTube, né? Curta, comente, compartilhe. E você também que estiver acompanhando pelo YouTube e quiser ajudar o canal, pode fazer por meio do Pix alex.concurseiro2022@gmail.com. Pode contribuir aí, independentemente do valor. Se você gostou desse trabalho, se esse projeto aqui está realmente ajudando você a progredir, a avançar nas legislações, quiser contribuir, pode fazer então por meio da chave Pix. Muitíssimo obrigado a todos, fiquem com Deus e até um próximo encontro. Tchau, tchau.